Estadão. Boa noite. Este é mais um debate do Grupo Brasil Primeiro, que ocorre mensalmente, numa quinta-feira, normalmente às 19 horas, como é hoje. E hoje temos o prazer de receber para conversar conosco o professor Luciano Coutinho, que dispensa apresentações, mas de qualquer maneira eu vou dizer que ele tem uma longa carreira ligada ao setor industrial. Ele foi secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tem provavelmente, foi o responsável, coordenador do estudo mais profundo e mais alentado que foi feito sobre a competitividade da indústria brasileira e que deveria ser atualizado, no meu entender, porque ele já faz 30 anos, né, Luciano? E foi presidente do BNDES, talvez o mais longevo presidente do BNDES, entre 2007 e 2016. Tem uma vasta experiência acadêmica e continua formando boas cabeças na Unicap. Feitas as apresentações, Luciano, a palavra é tua, você tem 20, 25 minutos, 30 se necessário for, para você expor as tuas ideias com relação ao tema proposto. O tema proposto hoje é se o investimento público é realmente algo útil para o desenvolvimento do país, ou se é, como outros dizem, um gasto e não um investimento que compromete o famoso equilíbrio fiscal e o arcabouço fiscal. Então, feita a provocação, a palavra está com você. Depois da tua exposição, cada um de nós vai fazer alguma colocação a você e você tem o tempo necessário para respondê-las. Então, por favor, Luciano. Está sem som, Luciano. Você está sem som. Você precisa habilitar o teu som no microfone que aparece aí. Agora está bom. Realmente estava desligado. Muito bom. É um prazer participar do Brasil Primeiro, né? Eu me sinto também um dos... embora tenha, nos últimos tempos, tenha participado de maneira muito escassa, mas eu me sinto identificado, né? E, vez por outra, assisto um ou outro episódio desses debates, né? Então, é com muito prazer que participo aqui. Eu vou focar o tema. Não sei se congelou a minha imagem. Estou vendo ela. A imagem está congelada, mas o som não. Não. Acho que agora voltou, não é? Voltou. Bom, então vou abordar diretamente o tema da relevância dos investimentos em infraestruturas, né, para o desenvolvimento do país, e deixar depois para os comentários essa provocação, que eu achei um pouco barata, de uma suposta contradição entre o desenvolvimento, entre o investimento e o equilíbrio fiscal, né? Eu acho que são temas que têm causalidades distintas, etc. E vou focar na questão do investimento para argumentar que o investimento em infraestrutura é um componente absolutamente essencial ao desenvolvimento econômico do país, inclusive ao desenvolvimento industrial do país, né?
uma vez que o investimento em infraestrutura é uma das alavancas relevantes para o próprio desenvolvimento industrial e, particularmente, o desenvolvimento de grande parcela da indústria de bens de capital. Então, os investimentos, lato sensu, o que é que eu estou definindo aqui como infraestruturas? Aí eu pediria aqui que se colocasse o primeiro slide da apresentação, né, na tela, para que tornasse mais fácil. Segundo, esse aqui é só uma abertura. Bom, então aqui está. O investimento em infraestruturas, e eu aqui incluí, inclusive, energias, né, das quais a hidroeletricidade, mas também as energias renováveis, né, elas têm um grande efeito multiplicador de renda, emprego e demanda sobre a economia como um todo e sobre a indústria especificamente, né? O que é conceitualmente esse conjunto de infraestruturas? Primeiro, as energias, né? As energias, a energia elétrica, né? Particularmente hidrelétrica e outras formas de energia que eu mencionei, a solar e a eólica, e outras formas complementares, né? As telecomunicações, que representam uma infraestrutura fundamental no mundo de hoje, e eu diria são telecomunicações e a infraestrutura da nova economia digital, que inclui, além de telecomunicações, incluirá crescentemente data centers como das infraestruturas essenciais, além da infraestrutura de cabos de alta capacidade, né, para uma economia onde a digitalização tem um peso crescente. As infraestruturas sociais, particularmente o saneamento básico, e as infraestruturas de transporte e logística, na qual estão as rodovias, os portos, os aeroportos, as ferrovias, a mobilidade urbana e entre cidades, e interurbana. Esqueci de colocar aqui as hidrovias, que é uma infraestrutura muito pouco utilizada e ainda muito pouco desenvolvida no Brasil, poderia ter um papel muito maior do que tem, né? Então, este conjunto, em alguns momentos da história brasileira, em que os investimentos em infraestrutura tiveram um ciclo de expansão mais poderoso, notadamente, se olharmos para os últimos 20 anos, entre 2007, 2008 e 2014, né, houve um ciclo forte de investimentos em infraestrutura, foi o último, pelo menos, né? Os outros antedatam lá para os anos 80 e para os anos 70. Esse ciclo ele representa uma demanda direta muito importante sobre um amplo espectro de bens de capital e insumos básicos, né? Obviamente, qualquer investimento em energia, investimento em saneamento, investimento em rodovias, esses investimentos todos demandam máquinas e equipamentos de construção, máquinas e equipamentos sob encomenda, demandam insumos básicos, cimento, aço, né, os mais óbvios, demandam engenharia especializada, né, que é parte do complexo da indústria.
demandam, depois que as infraestruturas estão concluídas, a parte de base, elas demandam equipamentos operacionais. Quer dizer, uma hidrelétrica demanda turbinas, demanda geradores, demanda transmissão, demanda um conjunto grande de equipamentos. Os sistemas logísticos, pense num porto, né? É altamente intensivo em equipamentos especializados, né? E cada vez mais sofisticados. Pense em qualquer dessas infraestruturas, pense, por exemplo, nas infraestruturas de telecomunicações, que demandam, não apenas centros de processamento de informação, de telecomunicações, exigem uma infraestrutura de cabeamento, exigem uma infraestrutura de comutação de chamadas ou de download, de descarrego de informações, né, dentro de uma rede. Pense a relevância hoje de uma economia e de uma sociedade que tem 82% dos seus domicílios conectados à internet, por onde baixa conteúdos de entretenimento, de trabalho, de reuniões virtuais, como a que estamos fazendo. E tudo isso demanda uma grande infraestrutura de base. Pense o que as ferrovias significam em matéria de equipamento rodante, em matéria de equipamentos operacionais. Então, na verdade, quando nós falamos em infraestrutura, nós estamos falando de equipamentos, e por trás desses equipamentos estão grandes famílias de bens, de equipamentos e bens de capital. Então, ela vai diretamente ao coração da indústria de transformação, e é indissociável da indústria de transformação. E assim vai, né? Pense, por exemplo, um sistema de transporte urbano, né? Metroviário ou com ônibus, né? Então, são indissociáveis diretamente de uma demanda de equipamentos e bens de capital. Pense também que esta demanda primária, que deriva diretamente dos investimentos infraestruturais, ela rebate sobre o resto da matriz industrial de insumos, né? Ela vai demandar aço, ela vai demandar várias categorias de metais não ferrosos e outros metais especiais. Ela vai demandar todos os insumos fundamentais da própria construção, que vão além do aço e do cimento, né? Envolve vários outros ramos de insumos, dentre os quais, crescentemente, componentes de resinas plásticas, componente para toda a parte de PVC, né? Tubos e conexões, cerâmicas e assim por diante. Vai demandar também matérias-primas químicas, vai demandar energia para funcionar. Então, as infraestruturas representam um eixo essencial para o próprio, não só para gerar externalidades ao desenvolvimento do país, porque essas infraestruturas é que dão funcionalidade à logística, funcionalidade à energia,
funcionalidade ao funcionamento de uma economia digital moderna, né? E ela, por sua vez, representa essa fonte relevante de demanda. Faz algum tempo, primeiro porque a matriz de insumo-produto do Brasil é a última versão razoavelmente antiga, então ela não captura tudo, mas os exercícios que eu tenho memória do impacto do investimento infraestrutural sobre o conjunto da matriz de insumo-produto produzem multiplicadores muito robustos, né? Multiplicadores que, dependendo do segmento específico, variam de 2,5 até 4 vezes o impacto primário. Então, são multiplicadores poderosos, né? No sentido de renda e emprego. Então, essa é uma primeira constatação. Eu não encontrei aqui nenhum estudo mais recente sobre esses multiplicadores, até por falta de tempo de ter pesquisado um pouco mais, né? Mas esse é o quadro em qualquer economia moderna, né? As infraestruturas têm essa relevância. Eu queria agora me valer de alguns estudos, né, de colegas economistas, particularmente os boletins publicados pelo Cláudio Freystack, né, que tem um boletim que é publicado ele manteve essa publicação de forma regular, né, sobre o desempenho dos investimentos em infraestrutura, incluindo um cálculo muito interessante, que é o cálculo sobre o estoque de capital social, o estoque de capital básico que a infraestrutura, que esse conjunto de infraestrutura representa para o país, né? E que vem sendo erodido, né, pelo fato de que os investimentos em infraestrutura estão estagnados na última década, certamente, mas vem de uma tendência insuficiente, com crescimento insuficiente desde os anos 90. Quer dizer, são mais de cerca de 35 anos de história da economia brasileira, onde os investimentos em infraestrutura não repõem a depreciação, né, na média. Portanto, nós temos uma grande carência do investimento em infraestrutura. O investimento em infraestrutura tem, nos últimos anos, patinado em torno a 2%, 2,3% do PIB. Portanto, ele representa uma fração muito acanhada da formação bruta de capital fixo, né? Então, e deveria representar uma parcela muito maior. Eu vou pedir, então, para que a gente coloque a segunda transparência aqui, a segunda slide, que mostra aqui, eu tinha, acho que desconfigurou um pouquinho aí quando eu mandei para o WhatsApp, mas esta coluna aqui deveria estar alinhada, né? Não está aqui, ela está aqui completamente desalinhada, mas isso não atrapalha, né? Nesse retrospecto aqui, eu estava na dúvida entre colocar um gráfico com uma curva, tal, mas eu preferi periodizar
por períodos onde houve um comportamento mais homogêneo. Não é? Como os dados de contas nacionais, que são os mais confiáveis, começam a ser produzidos de forma sistemática a partir de 1995, com a estabilização que veio com o Plano Real, é o que a gente tem para comparar. Então, nesse primeiro linha aí, está o período de introdução do Plano Real, do seu sucesso como programa de estabilização, né, desse âmbito, e um período de solavancos iniciais que o plano enfrentou pelo fato de ter uma cobertura muito escassa de reservas externas e do plano ter precisado de juros reais extremamente elevados para poder fixar a nova moeda, né? Fixar o real. Não obstante, a estabilização, a redução de inflação representou para os estamentos que eram expropriados pela inflação ganhos de renda relevantes, né? Tanto que o Plano Real representou também, no primeiro momento, um choque de demanda e de consumo, né, que permitiu um período de maior crescimento, apesar do câmbio superapreciado e apesar dos juros cavalares, né? Não obstante, nesse período, a formação bruta de capital oscilou em torno de 19% do PIB, né? Que não é comparando com as médias de países em desenvolvimento, está abaixo da média, né? Mas ela, olhando no retrospecto histórico, não era tão mal assim, esse 19,1% naquele período. Quando chega em 98, as sucessivas crises, o agravamento da crise cambial, das crises asiáticas e depois da crise russa, né, leva em 99 a uma primeira ruptura do real, que foi a substituição do regime de âncora cambial, implícita no real, pelo regime de flutuação. Mas esse regime de flutuação ele vai se dar, né, acompanhado de dificuldades cambiais, de crises cambiais, né? O Brasil ainda não tinha superado a fragilidade cambial, né? E há também, em 2001, o apagão, né? O apagão que resultou de uma crise de subinvestimento no setor elétrico, né? E de uma crise hídrica, né? Foram 3 temporadas sucessivas de seca que terminou levando ao apagão no final do governo Fernando Henrique Cardoso, e pega o primeiro ano de ajuste do governo Lula, né, sob o Palocci, que foi uma continuação da política de ajuste que vinha em curso. E, neste período, a formação de capital cai, nesse quadriênio aí, a formação de capital cai para 17,6%. Bom, esse ajuste do início do governo Lula é superado, não é, pela política conservadora que foi adotada, mas sobrevém em seguida o boom de commodities. Né? Boom de commodities
alimentado em grande medida pela forte decolagem da economia chinesa, que demanda crescentemente minério de ferro, demanda petróleo, num período em que a economia mundial também volta a ter um relativo crescimento. Este período eu singularizo como um período muito importante, porque ele é o período que permitiu ao Brasil acumular entre 2004 e 2007 cerca de 230, 240 bilhões de dólares, em grande medida resultante de um superávit comercial que incluiu em vários anos um superávit para o qual a indústria de transformação também contribuía. Moderadamente, mas contribuía. Não foram só as commodities que ajudaram. Claro que a indústria de transformação vai perdendo capacidade de contribuir para o superávit comercial à medida em que o câmbio brasileiro, e aqui deve-se lembrar que a política macroeconômica permaneceu super conservadora e até o boom de commodities, ao produzir esse ingresso de superávit comercial, ainda que o Banco Central tenha feito enxugamento através de compra de reservas, essa compra de reservas foi muito relevante. Então, esse é um período relevante, porque foi esse o período que permitiu a formação de um colchão de reservas protetivo da capacidade macroeconômica brasileira. Esse colchão permitiu a desindexação da dívida interna, 90 e tanto por cento indexada à taxa de câmbio. Vocês imaginem o que era administrar uma dívida doméstica com uma fortíssima indexação da dívida, não só ao juro, mas também à taxa de câmbio. Então, a desindexação da dívida interna indexada ao câmbio foi outra mudança, junto com a acumulação de reservas, e ela se deu nesse período. Não obstante essas mudanças positivas, a política econômica não produziu uma estratégia de investimento nem em infraestrutura suficiente para subir a taxa de investimento. Então, apesar de todos esses aspectos positivos, eles vieram, aspectos positivos que vieram de fora para dentro, com o boom de commodities, a taxa agregada de investimento ficou patinando aí no mesmo patamar do período anterior, onde a crise cambial ainda estava presente. Ela ficou em 17,5%, 17,4% nesse período 2004-2007. Muito bem. Logo em seguida, vem um biênio crítico, que foi o biênio da grande crise financeira, a quebra do banco. Já vinha a quebra do setor imobiliário americano, já vinha ao longo de 2008, o crédito internacional começou a se fechar, a ruptura do Lehman Brothers em outubro de 2008, a paralisação do sistema de crédito internacional e uma grande crise financeira mundial. Apesar desta grande crise, houve uma mudança qualitativa na política econômica brasileira. E esta mudança qualitativa foi exatamente a ativação de um programa de investimentos em infraestrutura que, em parte, estava dentro do PAC, que havia sido lançado
após a reeleição em 2006 do presidente Lula, né? Mas, na verdade, o PAC ganha robustez e efetividade após o impacto da crise. Né? Os mecanismos que até então eram impensáveis, não é? Por exemplo, empréstimos maciços do Tesouro ao BNDES, não é? Que foram então inaugurados, permitiram essa reação à grande crise financeira. E aí isso permitiu diretamente subir em 2% a formação de capital, tendo como eixo principal as infraestruturas. Foi aí que foram deslanchados os projetos nas grandes hidrelétricas, né? A saber, as grandes hidrelétricas do Rio Madeira, né? Santo Antônio e Giral, a hidrelétrica Teres Pires, no Mato Grosso, e depois, na continuação, a grande hidrelétrica de Belo Monte, que hoje é a segunda geradora hidrelétrica brasileira. Então, nesse período, a construção dessas hidrelétricas, que começou nesse período, 2008 para 2009, mas são investimentos de grande magnitude que tomam 5, 6 anos para ficarem prontos, eles se superpuseram ao período seguinte, de 2010 a 2014, né? Só falando aqui em energia elétrica. Mas sobreveio também outras ondas de investimento. Por exemplo, em telecomunicações, inclusive por eventos tipo Copa do Mundo, Olimpíada. Esses eventos forçaram uma aceleração de investimentos em telecomunicações, né? Importantes para a cobertura ou para que o Brasil reduzisse o gap nesses segmentos, né, de infraestrutura. E também as iniciativas que não estão aqui, aliás, eu fiz nas infraestruturas, eu não considerei o setor de petróleo e gás, não é? No primeiro quadro, mas o setor de petróleo e gás tem um impacto muito similar aos das infraestruturas sobre o conjunto da indústria. Ele produz encomendas de bem de capital, das mais diversas, é uma indústria complexa, não é? E tem um grande impacto sobre a base metalúrgica, metalmecânica da indústria brasileira. Então, houve o ciclo de investimentos depois de 2010, 2014, que começa em 2009, né? Esse ciclo de investimentos sobe a mais 1,3, e a média observada em 2010, 2014 é de 20,6% do PIB. Houve o pico de 21%, não é, em 2013, na formação de capital. Não é? Então, é um período, digamos assim, este é o período onde o investimento em infraestruturas teve o seu, digamos assim, um período que, infelizmente, durou pouco, né? Nós temos aqui um período de 6, 7 anos, um ciclo de 6 anos, né? Muito concentrado, mas que vai culminar com uma grande crise política, né? A crise resultante do impedimento da presidente, né? Eu não vou comentar, não vou fazer um comentário a respeito, mas, enfim, grande instabilidade, né?
o governo, o executivo perdeu completamente as condições de governabilidade naquele período, e a presidente fez uma guinada de política desastrosa, né, em 2015 para 2016, que afundou, que ajudou, que aprofundaram o desgaste, né, e levaram, então, ao período subsequente. Esse período subsequente, né, de 2016, 2015, na verdade, o impeachment ocorre em 16, né, no primeiro semestre de 16, mas o governo já era um governo, na prática, completamente inoperante. Ele vai dar origem a um governo liberal reformista, não é? Mas que permanece num período de crise também e de instabilidade, não é? E de reformas. E, curiosamente, embora o risco fiscal tenha sido debelado, né, pelo teto, a introdução do teto da dívida, a introdução de reformas, né, nada e havia a promessa de que, feitas essas reformas, o investimento privado voltaria a renascer com grande vigor, né? As condições macroeconômicas e de instabilidade ou de juros ainda altos, na verdade, fizeram a economia patinar, não é? E a taxa de investimento nesse período de 2015 a 2019 patinou em torno de 15%. Então, há uma queda de 5%, ou mais, 5 pontos em alguma coisa, da formação de capital no período de 10 a 14 para o período de 15 a 19. Né? E no período mais recente, de 2020, foi um ano de pandemia, é um ano atípico, onde os investimentos caíram também, então isso reduz um pouco a média desse período, mas mesmo que eu esqueça 2020, de 2021 a 2024, né, que seriam os 2 últimos anos do governo Bolsonaro e os 2 primeiros anos do governo Lula, a formação de capital média volta ao patamar anterior ao ciclo pós-crise internacional, que era um patamar de 17%. Não é? Os últimos números de 2025, não é, mostram um ligeiro aumento, não é, para 17,5%, 17,6%, mas não é um aumento significativo da formação de capital dos números mais recentes. Vale dizer, os avanços recentes foram muito limitados, não é? E os avanços recentes em termos de aumento, essas reformas, que foram reformas, inclusive reformas que tiveram mérito, né, em relação a infraestruturas, a criação da Secretaria Especial de Infraestrutura, SPI, a criação de toda uma tentativa que foi feita ainda no governo Temer de melhorar a coordenação interministerial para o investimento em infraestruturas, né? Houve avanços, mas esses avanços renderam frutos modestos, não é? E eu me valho aqui de um outro estudo interessante, que é um estudo, uma apresentação recente do Tadini, não é? da Abdib. A Abdib acompanha isso com muito cuidado, não é? Mostrando que, nesse período recente, houve aperfeiçoamentos regulatórios, houve uma melhor concatenação das agências, houve uma melhor
compreensão e uma melhor articulação entre as três esferas, não é, da União, Estados e municípios. Houveram avanços em alguns marcos regulatórios, particularmente no de saneamento, né? E há toda uma análise mostrando que, em alguns setores da infraestrutura, né, primeiro, os mecanismos de concessão ao setor privado vêm funcionando, né? A participação, por exemplo, no setor privado, na área de infraestrutura de transportes, o que inclui rodovia, ferrovia, portos e aeroportos, subiu, né? A participação privada sobe expressivamente, de 20 e pouco por cento para 42%, ela mais que dobra a participação privada, né? Ela sobe em rodovias, sobe em portos, sobe em ferrovias, né? Era apenas 9% em ferrovias, chega a 20%. Então, houve um avanço da participação privada via concessões, os mecanismos de concessão foram aperfeiçoados e de regulação, houve avanço, não que sejam maravilhosos, mas eles melhoraram, mas, não obstante, né, os resultados ainda deixam ainda suficientes, né, para o país. Eu vou parar por aqui e vou deixar, talvez, aqui o último slide, porque o último slide é muito mais uma discussão sobre como recuperar o desenvolvimento brasileiro. Recuperar o desenvolvimento brasileiro significa recuperar a capacidade de investir em infraestruturas de uma forma muito mais robusta e sustentável, não é? E aqui eu agregaria o seguinte: é preciso subir a formação bruta de capital fixo daqueles 17,5%, de volta, pelo menos, para 21%. E sustentar isso ao longo do tempo. Não é só voltar, é sustentar durante uma década um investimento muito mais robusto, oscilando em torno de 21%, idealmente até ultrapassando 21%. Nós temos que lembrar que países, obviamente, a China, ao reagir à crise, ela subiu a formação bruta de capital fixo de 45% para 55%. Você veja o seguinte: o que é uma economia capaz de sustentar a formação bruta de capital fixo em 50% do PIB, em média, durante décadas? Não é à toa que a China, em 30 anos, ultrapassou todo mundo. E não é à toa que a China se transformou na fábrica do mundo. Não é apenas porque ela desenvolveu complexos industriais competitivos, mas é pelo fato de que ela tinha um tremendo drive de investimento em infraestruturas. A China não construiu a maior siderurgia do mundo simplesmente sem que ela tivesse feito 55 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade, interligando todas as cidades de médio e grande porte da China com ferrovia de alta velocidade. Isso rebate de uma maneira poderosa na indústria de insumos, na indústria de equipamento, na indústria de bens de capital. Então, o poderio da indústria chinesa é indissociável da China. Eu considero que não estou pedindo para reproduzir no Brasil o milagre chinês, mas nós poderíamos copiar, ainda que modestamente, alguma coisa, né? E aprender com a necessidade
de investir muito mais em infraestrutura, como uma alavanca importante da recuperação da indústria brasileira. É isso que eu tinha a dizer. Eu acho que já estourei os 20 minutos. Já estourou, mas tudo bem, os dados foram importantes, enriquecem o debate. Então, eu não apresentei nenhuma tabelinha de falta um minuto, coisa parecida, achei que valia a pena ouvir você. Nós vamos agora abrir para o grupo, para cada um formular uma questão para você, e você vou pedir para que cada um seja sucinto na formação da pergunta, sem fazer discursos, e para o Luciano poder responder e dar tempo de rodar todo mundo. Então, vamos começar aqui por ordem de ancianidade do grupo. O Cristiano, acho que você é o mais velho, depois eu fico para depois. Pode ser o Cristiano, depois talvez o Júlio, o Fernando e o Fausto, né? Acho que é por aí. Obrigado pela eu sou mais jovem e encerro. Ótimo. Professor Luciano, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Professor, nós vivemos, acho que, um período de muita aridez de debate e uma ditadura. Está na moda de falar em ditadura, né? Eu acho que é pior do que a ditadura militar foi hoje como está o debate da macroeconomia hoje. Então, é muito difícil formar opiniões contrárias ao mainstream que está aí. E aí o problema, né? Por mais que seja ridículo, né? Vamos dizer, o senhor não falou ridículo, mas ficou até ofendido com o tema, né? Porque é o tema de falar no problema fiscal, nas limitações fiscais, no superávit primário e tudo mais, chega a ser ofensivo a gente falar das duas coisas juntas, né? Mas é o que se impõe nos debates, nas discussões que se tem com as outras pessoas, sejam elas de esquerda, de direita, em qualquer... É muito difícil sobrepor isso. Então, quando se faz um investimento, o que eu percebo, né, é que essa ideia de colocar o investimento dentro da meta de superávit primário, ela negligencia o fato do retorno que esses investimentos têm. Não são despesas que acabam em si mesmos, são investimentos feitos a longo prazo. E aí parece que existe uma desconfiança de todas as pessoas geradas por essa ditadura ideológica, ditadura de pensamento em economia, que desacredita esses múltiplos que o senhor comentou. Como funciona isso? Esses múltiplos realmente são confiáveis, não são confiáveis? Como é que é possível colocar isso no debate, contrapondo a questão do superávit primário? Os multiplicadores, você está falando, né? Perdão, os multiplicadores, exato. Não sei se o senhor entendeu, professor. Existe literatura para isso. Mas no dia a dia as pessoas não acreditam, né? Dizem, não, mas essa estrada vai gerar resultado. Não, isso não gera estrada. Ter uma estrada ruim, uma estrada boa é a mesma coisa. Ou não ter a estrada e ter a estrada, as coisas são... É muito a longo prazo, nunca se paga, esse tipo de coisa. Olha, Cristiano, assim, eu pergunto ao Mário se eu devo responder caso a caso ou a gente acumula mais de uma pergunta ou duas. Mas eu posso responder. Você tem tempo até que horas, Luciano?
Não, eu tenho tempo até 7h30, 8 horas, eu posso ficar um pouco. Então, acho que dá para você responder a cada um, que fica um pouco mais específico, né? Tá bem, Enriquece mais o debate. Se tivesse menos tempo, a gente ia juntar as perguntas. tá bom, tá bem. Bom, então, Cristiano, primeiro, muito prazer em revê-lo, embora pelo vídeo, né? Faz tempo que eu... Olha, Cristiano, eu acho que é o seguinte, o debate macroeconômico brasileiro é de uma pobreza, né, tremenda, é uma cartilha repetida de maneira automática por todos o jornalismo econômico e pelo mercado, o mercado de capitais todo pressiona permanentemente, não é, cobrando que o governo faça superávit primários crescentes, não é? Cortando benefícios, etc. Na hora que o governo quer cortar benefícios, aqueles que pregam não ajudam também, né? Então, vejo a enorme dificuldade do ministro Haddad de querer cumprir o arcabouço, que foi uma forma atenuada de substituir o teto, né? O teto que já tinha sido furado antes dele entrar, né? O teto já tinha ficado inviável pela operação de tentativa de reeleição do Bolsonaro, que foi uma grande operação política, né, que praticamente quase triplicou e ampliou o antigo Bolsa Família, chamou de Auxílio Brasil, deu calote no precatório, tal, deixou uma bomba fiscal, né, e deixou meio que pré-contratado, porque nos debates finais em 2022, todos os candidatos se comprometeram com a população brasileira em manter o Auxílio Brasil. Então, meio que obrigou a que depois fosse feita uma PEC de transição, ou fosse feito algum mecanismo que perpetuasse, que prorrogasse esse benefício, né? Então, aquilo ali, na verdade, já predeterminou um pouco a política e o espaço fiscal possível foi todo carreado para a continuidade desse grande programa de transferência de renda. Agora, na verdade, o que aconteceu com o Brasil é o seguinte, é que a elite empresarial brasileira sempre ela foi se transformando ao longo do período de juro alto e ela foi se descolando, né, de uma política de desenvolvimento produtivo do país, de desenvolvimento industrial do país, né? Vamos dizer assim, para usar a linguagem antiga, a fração industrial progressista ou desenvolvimentista dentro do empresariado brasileiro, ela veio sendo debilitada ao longo da história, né, dos últimos 20, 30 anos, e ela tornou-se muito frágil. Ela perdeu capacidade de interferir e de orientar o debate nacional, e dentro desse vácuo, não é, emergiram os setores do agro, do extrativismo e do mercado financeiro, o crescimento extraordinário do mercado de capitais,
a multiplicação, né, da inovação nos mercados financeiros, criou uma nova configuração de poder no Brasil. E essa configuração de poder tem interesses, eu estou fazendo uma análise óbvia, né, que soterrou a capacidade dessa fração do empresariado brasileiro, que sempre foi minoritário, e apenas em aliança com o Estado teve momentos de avanço, né? Ela ficou soterrada. Então, na verdade, nós temos uma interdição a respeito do debate do desenvolvimento brasileiro. Nós temos uma taxa de juros absurdamente alta há muito tempo, né? Desenhamos uma política monetária completamente disfuncional, né? Com a redução prematura de metas, né? Da meta para o centro da meta, de 4 para 3, é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, numa economia onde a indexação é muito forte, onde a economia tornou-se muito mais indexada à taxa de câmbio do que fora no passado, né? Até porque o peso das commodities no sistema econômico aumentou muito, né? Então, nós temos uma disfuncionalidade e uma interdição desse debate, como resultado de um quadro estrutural, como resultado também de uma mídia que dá pouco espaço, né, como para visões alternativas, certo? Então, basta você analisar, digamos assim, a seleção de colunistas dos principais veículos, né, e para você verificar que veio ocorrendo uma mudança para o conservadorismo, né? Então, eu vejo isso como uma grande angústia, né? Porque eu não enxergo uma coalizão de forças empresariais com capacidade de propor um projeto para o país, um projeto de desenvolvimento para o país, onde a indústria e a infraestrutura teriam que ser puxadores desse projeto. Perfeito. Júlio? Me ouvem? Sim. Ok. Tá bom. Professor Luciano, então eu vou procurar ser breve. E, assim, num primeiro momento, no governo Lula, ele lançou uma carta ao povo brasileiro, em 2002, né, que eu acho que foi muito mais dirigida ao mercado financeiro para acalmar o mercado. Eu acho que não caberia agora, nessa nova gestão, fazer nova carta, então ficou o sacrifício do Haddad de fazer esse arcabouço, que eu acho que não está voltado somente ao aspecto de teto ou qualquer coisa que o valha, mas também para dar uma testemunho para o mercado que eles não iam avançar além daquilo que já era o compromisso original. Mas, me atendo ao seu último slide, eu gostaria de frisar um ponto que eu acho que é essencial, pelo menos na minha visão, o professor não precisa concordar, mas quando se fala da China e do crescimento que eles vêm impondo à sua economia há muito tempo, é também essencialmente com dívida interna, assim como é a nossa dívida. Só que lá eles têm essa liberdade administrativa de calcar essa dívida interna, bancar essas transformações, e eles não têm um BNDES único, mas eles têm várias versões de BNDES ligadas a cada área de interesse, um para a agricultura, outro para a exportação, e por aí vai até os regionais. E para finalizar a colocação, eu diria o seguinte,
que eu vim trabalhando há alguns anos na indústria de energia, depois passei também por telecomunicações, e no caso específico da indústria de energia, eu vou só citar 2 exemplos. O professor falou num período de crescimento da energia, e nós podemos dizer o seguinte, que até 2012 nós tivemos grande crescimento de energia eólica, por exemplo. Num período anterior, nós tivemos um grande crescimento de energia na cogeração. Mais de 350 projetos no Brasil para cogeração, ou seja, bagaço de cana queimado para gerar energia. E, do mesmo jeito que nós tínhamos 350 projetos, isso caiu para 20. No caso da energia eólica, nós tivemos um boom de energia eólica com mais de 5 gigawatts produzidos, e agora temos problema de não poder entregar essa energia. Então, do seu último slide, tem um ponto que eu acho que é essencial, que poderia carregar tudo isso, é a falta de um planejamento estratégico de Estado, de longo prazo. E é sobre isso que eu gostaria de ouvir a sua opinião, se concorda que é essa a nossa principal deficiência, a par de tudo aquilo que precisa ser feito, sem um planejamento estruturado de longo prazo, aquilo que se desenvolve num período, no período seguinte, vira um problema. Obrigado. Obrigado, Júlio. Eu até peço para colocar aquela última transparência que ficou, né? Então, eu agradeço a sua pergunta, porque eu não consigo deixar de comentar, né, a diferença entre um endividamento para investir em infraestrutura de longo prazo, que foi o que os chineses fizeram, né, e resultou num crescimento continuado do produto, né? A China é um exemplo concreto de que esses multiplicadores funcionam, né? Quando ela subiu o investimento em infraestrutura, a economia sustentou 10%, 9% ao ano, depois modularam isso para 7%, depois para 5%, né? Mas é uma demonstração interessante que esses multiplicadores funcionaram. Mas, curiosamente, a nossa dívida é toda um desperdício, é uma dívida fútil, fútil é impreciso, né? Porque é uma dívida que transfere renda de maneira avassaladora para o segmento rentista. Nós vamos terminar esse ano de 2025, com um serviço da dívida pública brasileira se aproximando de 1 trilhão, né? Está em 950 e poucos, né? E ela, ou seja, é uma transferência estéril, é uma dívida estéril, porque não é uma dívida que tem como contrapartida investimento produtivo, né? Então, ela realmente é uma distorção tremenda, apesar de que o governo está com um resultado primário quase zero e está prometendo fazer um pequeno superávit primário, né? É uma enorme distorção. O que está fazendo a dívida explodir não é uma suposta gastança desenfreada do governo, né? Aliás, nesse período mais recente, nem foi o investimento federal em obras públicas que acelerou, foi o investimento dos estados, né? O que acelerou em 2024 e no início de 2025 foi o investimento. Estados e municípios. Acelerando no presente é o investimento dos estados e municípios, né? Então, realmente há uma desonestidade muito grande nessa ladainha, né? Mas o que mais incomoda é a falta de uma concepção de longo prazo e o fato de que o planejamento de longo prazo no Brasil foi abandonado, né? O segundo
PND lá do governo Gás foi o último plano de desenvolvimento razoavelmente estruturado. Depois não houve nada que pudesse organizar o investimento em infraestrutura, a política industrial, a discussão, né, de um desenvolvimento mais equilibrado para o país, com política regional. Isso é uma imensa carência para o país, né? Mas ele demanda, na verdade, que haja uma coalizão política capaz de formar uma maioria, não apenas conquistar o poder executivo, mas formar uma maioria, e isso é super importante, no legislativo, sem o qual nenhum presidente governa, né? Veja que o presidente Lula assume o governo com uma correlação de forças extremamente desfavorável no Congresso. A base política puro sangue da coalizão do PT, que é o partido do presidente, com os partidos mais próximos, ela não passava de 130 deputados em 500, num Congresso de 530. Então, era uma fração pequena, 22%, 23% do Congresso. Para governar, foi necessário, é necessário, ampliar uma coalizão, né, na base da cooptação, né? O que é lamentável, né? Porque não há também no país partidos políticos com projetos efetivamente estruturantes para o país, né? E os grandes partidos de centro, né, talvez tenham uma ou outra figura, alguma exceção, tal, mas são partidos, como se dizia antigamente, fundamentalmente fisiológicos, né? São partidos que estão buscando capturar políticas ou emendas ou comandos sobre recursos, etc., para interesses paroquiais. Então, é muito complicado e nós temos, de fato, uma crise não apenas uma crise de planejamento, nós temos uma crise de incapacidade nacional de estruturar um projeto para o país e responder às prioridades e responder às dificuldades do país. E é dramático, na medida também que o Estado brasileiro, né, perdeu capacidade, inclusive de controle do crime organizado, de controle da... Né? Então, nós estamos numa situação muito aflitiva para o futuro do país, em relação ao futuro do país. Ok. Fernando, né? E, Luciano, se puder ser mais sintético nas respostas, senão você vai passar. Tá bom. Peraí, agora. Eu só faria uma colocação nessa última parte da estruturação que o Luciano estava dizendo, né? Precisa ter um apoio popular para o projeto deslanchar, né? Então, o que eu vejo como sugestão, né, observar, vamos tomar a China, mas a Coreia também fez algo parecido, né, como exemplo, e a maneira que a China teve, em mais detalhes, inclusive, né, mostrar, né, um projeto de país, né, onde o que é divulgado, bom, tudo é divulgado, né, toda a seleção das prioridades e tal, mas principalmente, né, os planos quinquenais da China começam com
com parâmetros sociais, né, com metas sociais, né, de escolaridade, de saúde, etc., etc. E isso é espalhado pela sociedade toda, né? Vai até para a escola primária, ginásio, faculdade, para as empresas multinacionais, por exemplo. Você entra na recepção da Bitzer na China, o plano quinquenal está lá na parede, né? Então, isso traz a mobilização social para que haja uma estabilidade e uma capacidade política de mudar a regra do jogo, né? Então, é por aí que eu vejo, eu acho que está fazendo. Essa também é uma das ideias do Brasil primeiro, então eu vejo que não tem outra maneira, né? E outra coisa, Luciano, né, nós vamos sentir falta de empresário agora, viu? A gente que está vivendo no meio, né? E, para mim, não vejo muita saída para monopólios inevitáveis não terem uma presença forte do Estado, pelo menos na direção, né? Porque se você entregar um monopólio inevitável, você não consegue sair mais, né? É o que está acontecendo aqui. Então, existem monopólios inevitáveis que, para mim, deveria ter a participação, uma participação decisória, né? E a gente tem capacidade de atrair aí empresas estrangeiras para vir operar em monopólio, e dá para dividir isso, né? Dá para dividir isso com o governo. Aproveitar a chance de terras raras, etc., etc., usar o petróleo como usou a Noruega para fazer, né? Então, é essa a ideia que eu tenho, e o que você coloca, né, contempla, eu acho que contempla esses pontos. Agora é questão da gente trabalhar nessa direção, né? Olha, Fernando, eu tendo a concordar com o que você colocou, né? Eu acho difícil recuperar, por exemplo, veja, se você olhar a Vale do Rio Doce, né? A Vale do Rio Doce hoje é uma empresa. Existia na Vale do Rio Doce um bloco de controle de referência, onde estava a Previ, a Bradespar, a Mitsui, que era um sócio bastante construtivo, e, no fim, o BNDES. Esse acordo de acionistas foi desfeito por decisão, né? Ele não foi continuado por decisão política, porque acharam que era bonito transformar numa corporation pura. Hoje, a empresa tem, na verdade, todos os grandes fundos internacionais, né, com a participação de grandes empresários e grandes fundos brasileiros muito diminuída, né? E onde os incentivos todos e o alinhamento da empresa é pagar dividendo o mais alto possível. Então, diante dos desafios que você mencionou, né, da possibilidade de entrar em metais críticos, etc., seria desejável ter uma empresa onde a presença de investidores de referência que pudessem trabalhar por esta agenda que você mencionou, né? E essa agenda só faria sentido se não apenas você desenvolvesse empreendimentos minerais, mas constituísse a cadeia de purificação, concentração e metalurgia no Brasil, para ter os metais, né? Existe uma cadeia metalúrgica nova no país, para poder exportar produtos industriais, né? Que faria sentido. Mas isso... Esse ciclo é mais longo, né, Luciano? Como? Esse ciclo dos metais é mais longo, né? Mas eu sei, mas você tem que ambicionar. Tem que ambicionar e amarrar o burro, né?
como a chegar lá. Indonésia fez, né? Como a É isso. Indonésia fez, como outros fizeram. Se você não fizer isso na partida e não atrair capital com este objetivo, sem criar, se não for capaz de criar os incentivos para isso, aí você vai fazer só a parte mineral, não é? Que não interessa a longo prazo. Vai continuar no Brasil colonial. É melhor do que, obviamente, é melhor fazer do que não fazer, mas não vai resolver o problema brasileiro. Não. Então, isso aí significa ter uma política pró-exportação associada à indústria muito poderosa. O Brasil teria que disputar mercado internacional, né, e produzir estruturas competitivas e pensar em estruturas competitivas na partida. Joia. Fausto? Boa noite, professor. Tentar ser rápido. Agradeço pela sua participação. Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas mais uma inquietação que eu gostaria de compartilhar. Tudo que foi dito aqui, evidentemente, me parece ser absolutamente correto e não vou repetir. Há um diagnóstico, nós temos o diagnóstico e temos um bom prognóstico. Entre uma coisa e a outra, no entanto, tem um nó, né? Fica estabelecido um nó de natureza política, é um conflito de natureza política. E não será resolvido pacificamente. Hoje, pelo menos, eu penso assim. Não haverá um convencimento do empresariado brasileiro a que ele volte a ser investidor em atividades produtivas, enquanto há incentivos claríssimos na macroeconomia para o investimento rentista, né, para o investimento, né, improdutivo. Então, assim, ou bem nós desmontamos essa estrutura de incentivo da reprodução do capital em atividade improdutiva e forçamos a que ele volte a se direcionar em busca de lucro. Nós vivemos na economia de mercado, então que volte em busca de lucro para a atividade produtiva, ou continuará sendo inócua a nossa defesa de investimento em infraestrutura, defesa de políticas industriais, defesa de políticas comerciais de exportação, assim como inovação e tecnologia, etc., etc. A bem dizer, todas essas coisas seriam os necessários, muito necessários, passos seguintes a um novo arranjo. Mas o novo arranjo precisa vir. E eu, enfim, deixo aqui, ao final, a provocação de como é que nós vamos conseguir desmontar esse sistema que incentiva o capital no Brasil a permanecer parado, não produzir, né, e transformá-lo naquilo que ele já foi, um sistema que, de fato, induz o crescimento econômico, porque sem crescimento econômico não me parece viável falar nas derivações qualitativas e virtuosas do desenvolvimento. Gostaria de ouvi-lo. Olha, Fausto, a tua questão é uma questão essencial, não? Assim, como criar uma coalizão política que seja capaz de mover de volta o Brasil para um projeto de desenvolvimento que começa mudando esses incentivos, né? Teria que começar aperfeiçoando a política monetária brasileira, o arcabouço de decisão, o sistema de metas, a coordenação entre a política fiscal e monetária, como sanear, porque tem muita coisa que o Estado está cheio de ralos de desperdício. Quando você quer fechar um desses ralos, né, assim, não faltaram propostas, inclusive aqui do Brasil Primeiro. Assim, você tem um gasto tributário de incentivos fiscais, vários deles claramente obsoletos, vários deles altamente ineficientes. Você não consegue limpar isso sem força política, né? É necessário? É necessário porque existem não para encolher o gasto social, mas poder responder às urgências todas, né? Eu vejo, aí eu concordo com
aquilo, o Fernando e o Júlio chamaram a atenção o seguinte: é preciso ter uma geração nova de políticas efetivas para a educação, para a saúde, para a segurança. Não é? Isso passa por uma melhoria de qualidade de política, mas também uma melhoria do investimento nas infraestruturas e nas superestruturas, né, necessárias para essas políticas. Não é? Então, nós temos que ter capacidade não sei como mostrar isso para a sociedade. Né? Temos que trabalhar em prol de alguma coalizão que consiga ampliar uma aliança onde a retomada de um projeto de desenvolvimento seja considerado algo indispensável para o país. Então, como criar isso? Eu, sinceramente, o que eu posso fazer no meu campo, eu tento fazer, mas é uma tarefa difícil, não é? Muito difícil, mas nós não podemos desistir dela. Não é? Vamos lá, vamos continuar. Luciano, para encerrar, eu acho, em termos práticos, que mudar a relação de forças a curto prazo é praticamente impossível. Vai precisar de uma crise muito séria no Brasil para que haja, eventualmente, alguma mudança. Quando se fala em recuperar a capacidade do Estado de investir, que é a condição sine qua non para crescer, na realidade, as contas públicas, qualquer equilíbrio das contas públicas é provisório, porque há uma tendência inevitável de aumento das despesas por causa do envelhecimento da população, saúde, tudo bem, aposentadorias. Então, vamos sempre correr atrás do prejuízo. Quer dizer, o governo teria que fazer o superávit primário de 1%, de 1 ponto percentual pelo menos, para ter efetivamente uma paridade, eliminar os extra-arcabouços e dizer, eu zerei o primário, tá bom. Aí ele precisa fazer, segundo o mercado, 2 pontos percentuais para pagar juros, para estabilizar a dívida, né? Enquanto os juros não caem. Depois, em um belo momento, os juros vão cair, mas durante algum tempo ele vai ter que fazer 1,5, 2 pontos. E aí teria que fazer 3 pontos percentuais de superávit para investimentos em infraestrutura. Evidentemente, é impraticável você fazer 6 pontos percentuais de ajuste. Estamos falando de 700, 800 bilhões. Isso é absolutamente impraticável. Então, uma ideia de comer o pudim pelas bordas, como sugeria o Brizola, seria vender a ideia para a sociedade, e dá para provar, dá para mostrar, porque a sociedade quer mais gastos do Estado. Qualquer pesquisa de opinião mostra isso. Quer mais segurança, mais saúde, mais educação, mais transporte, mais isso, mais aquilo. Bom, então, se nós vendemos a sociedade que para fazer isso precisamos crescer, e para crescer precisa o Estado retomar investimento, a defesa da ideia levantada pelo Cristiano e antes dele pelo grupo aqui e junto com o grupo pelo André Lara Rezende seria de convencer a sociedade brasileira, quer dizer, no caso o Congresso, a criar um extra-arcabouço, um orçamento separado para os investimentos públicos, visto que eles se pagam. Até um limite, você não vai dar um cheque em branco. Com algumas garantias que a qualidade dos projetos, etc., seja feito tripartite. A ideia do André sobre isso é bastante elaborada e bem feita. Tá? Se nós conseguirmos ir nesse caminho, nós recuperamos o crescimento. Com a recuperação do crescimento, a maioria dos problemas melhora e a sociedade pode ser levada ao passo sucessivo, que é criar uma colisão para manter esse crescimento constante. É uma ideia, vamos dizer, prática.
ou relativamente prática, né? Não é fácil convencer o Congresso a dar um cheque em branco para o governo. Mas se esse governo for de direita, talvez seja possível convencer. E para mim não interessa muito ser direita ou esquerda. Se o governo, nesse aspecto, retomar o crescimento, o resto depois se arruma e a sociedade depois retoma, o pêndulo volta para o normal. Então, queria um comentário rápido de você a respeito, que nós já estamos são 8h30, tá? Mas é mais uma sugestão para você e para o grupo para pensar a respeito eventualmente. Bom, Mário, eu concordo, é muito sensata. Eu falei que assim, você subir o investimento para 21%, agregar mais 4, 5 pontos de percentagem, né? Estamos falando do investimento agregado e não do investimento público. Né? Se o investimento público for de 3, o privado vai atrás com mais 2. Exatamente. Então, na verdade, o que nós estamos falando é muito parecido. Quer dizer, você consegue, se você colocar mais 2 pontos de percentagem do PIB de investimento público em infraestrutura, das diversas modalidades, onde não exclua, ao contrário, atraia o setor privado, multiplique a presença privada, incentiva. Você consegue fazer. Não é? E é muito mais racional. Se você subir de 17 para 19 a formação de capital, você já produz um efeito importante no investimento e desenvolvimento. Se você faz isso de uma forma que atrai, maximiza a participação privada, você vai a 20, você tem uma maneira. Até porque você não consegue desfechar um ciclo de investimento da noite para o dia para fazer não é ele é gradual mesmo. Então é possível, tem que ser mesmo gradualista, né? Para ser realista. Uma possibilidade era excluir investimentos estratégicos do teto por um período, desde que eles sejam financiados com longo prazo, sejam financiados com estruturas de retorno asseguradas, né? Podíamos pensar em coisas assim e tirar do teto. Né? Projeto de boa qualidade e vendê-los para tirar do teto. Exatamente. Não deixar só o governo com isso, porque senão há risco. E você teria que ter digamos assim, um planejamento de longo prazo acordado, que aquilo de interesse de Estado. Né? E aí volta para a observação do Júlio. Né? Então, há, de fato, um caminho, né? O caminho é esse que você está falando, todo inteiro acordo. Né? O que eu quis aqui mostrar é que, na verdade, nós estamos patinando há muito tempo. Né? Olhando os dados, infelizmente, nós estamos patinando há muito tempo. E se continuar assim, está feio. É isso, você tem razão. Perfeito, Luciano. E nós estamos também num pântano político. Né? Nós não estamos conseguindo. Curiosamente, quando a sociedade manifesta muito claramente uma vontade ou um repúdio a uma determinada coisa, a política é sensível a isso. Né? Então, eu não acredito que as coisas sejam imutáveis, embora a gente não esteja enxergando assim com facilidade como fazer. É o que você disse. Vamos continuar brigando dentro das nossas possibilidades. Eu aproveito para agradecer a tua participação, Luciano, foi excelente. Espero te ver aqui conosco mais vezes, evidentemente, em nome aqui do Grupo Brasil Primeiro, e pedir para os ouvintes, evidentemente, que lembrar aos ouvintes que toda terça-feira nós temos uma live no Brasil Primeiro, que é transmitida pelo YouTube e que tem os debates mensais bastante mais ricos e consistentes, evidentemente, pelo tempo, inclusive, que eles dispõem.
Então, agradecendo de novo a você e aos colegas, eu pedi para encerrar a transmissão. Muito obrigado, Mário. Sempre um prazer grande. Um abraço a todos os amigos do Brasil Primeiro. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Valeu. O Júlio deixou um recado bom aí também. Valeu. Um abraço.